Meu nome é Daniel Nazaré Carvalho Conceição, disciplina Jornalismo em de Quadrinhos da Unifap. Então vamos hoje falar sobre uma história em quadrinhos, que não é uma história em quadrinho qualquer, é um marco da história em quadrinho jornalística e histórica, contextualizada num país chamado Irã, que antes era a Pérsia, escrita por Marjane Satrapi, isso mesmo, o nome dele, a Maja, né? Marjane Satrapi, uma iraniana francesa de dupla nacionalidade. Então o livro Persépolis foi escrito originalmente em francês. E a história ela conta como pano de fundo a situação do Irã, do momento de guerra, durante a guerra e o pós-guerra. A família dela é a grande incentivadora da Maja, né, da Marjane, porque ela vivencia duas fases nessa história. Durante a fase de criança, no caso a infância dela, que vai até uns 12 anos, ela mora lá em Irã, após ela ir para Viena, na Áustria, viajar, morar para lá devido à própria situação de guerra, onde ela não tinha mais liberdade. Uma criança super inteligente, vivenciava sempre a realidade dos pais que lutavam. E nessa história é interessante porque ela tem como uma mentora a própria avó. A avó dela, ela passa uma segurança para ela. E antes da avó, ela tinha o próprio Deus falando e ela ouvindo. Mas há uma decepção. Há uma decepção nesse contexto de religião e política. Principalmente porque não se falava a mesma língua. Se contradizia. Mas era isso que estava acontecendo em 1979, no momento de revolução do Irã. E justamente nesse momento que pessoas sendo mortas pelo próprio regime, porque antes era o Shah que dominava lá, o Shah no sentido do presidente do Irã. E depois da Revolução houve outras mudanças políticas, mas principalmente no contexto religioso e político, como falei ainda há pouco. E ela vivenciava isso. E é interessante aqui eu ver no livro, porque ele fala em detalhes. Ela fala em detalhes de percepção, principalmente da xenofobia, do machismo. Quando ela percebe a xenofobia, quando ela vai morar já na Áustria depois de 13 anos. Por que ela vai morar na Áustria? Porque ela vivencia uma situação muito difícil. E os pais aconselham que ela vá morar na Áustria. E lá ela possa ter pelo menos um conhecimento ocidental. Esse mesmo conhecimento ocidental que outrora, em 79, antes de 79, na década de 70, o Irã era conhecido como um país super ocidental, onde Beatles, Pink Floyd, Michael Jackson, tudo entravam. E as pessoas usavam roupas totalmente ocidentais. E é interessante esse contexto, porque antes de 79 era isso. E depois de 79, as próprias professoras dela, da Marjane, diziam relação ao domínio de uma coisa em relação à religião, e depois começaram a rasgar. E ela ficou confusa quanto a isso. Rasgar, digamos, a página do livro, dizendo o que é que estamos ensinando hoje para os nossos filhos. E ela dizia isso, ela não sabia o que estava acontecendo. E nesse contexto ela se analisa e fica sempre indagando o tio dela, que o tio dela mais tarde viria a morrer, foi preso, viria a morrer. E todo esse sofrimento fez que ela fosse para a Áustria. E lá ela conhecesse várias novas coisas. E ela começa a entender e viver o que é a vida. E como eu falei agora, de sofrer totalmente um pensamento pior do que era, que ela se confunde o que é o Irã, o que não é o Irã. Então é isso aí que eu digo que o livro fala, principalmente de entendimento, de religiosidade, mas principalmente de opressão. Era o que ela vivia naquele momento. E o livro retrata fielmente o desenho com qualidade, que outrora, antes dessa produção dela, desenho em quadrinho, apenas um desenho em quadrinho, mas a partir da história dela, de Persépolis, a história em quadrinho não foi mais a mesma. A história em quadrinho passou a ser um marco, antes de Persépolis e depois de Persépolis. É isso. Valeu.
um pouquinho desse resumo. Até mais.